Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Alô, galera! Aqui quem fala é o amigão Dudu Carvalho. Tô passando por aqui pra lhe fazer um convite pra lá de especial. Vai rolar aí agora pra você, ó. Programa Proseando com Jorge Luiz. Sabe quem vai receber? Nada mais, nada menos que um ícone do rádio do interior paulista, Paulinho Leite. Ei, grande mestre Paulinho Leite, professor. Eu era menino quando escutei as entonações da voz de Paulinho Leite. Perde não, Proseando com Jorge Luiz. Oi, pessoal, tudo bem? Mais um programa Proseando com Jorge Luiz. Tudo bem com vocês? Como foi a semana? Tá tudo bem? Hoje estou aqui com um ícone do rádio Ribeirão Pretano e região, né? E da região de Ribeirão Preto. Dos anos 80 e 90, um mestre da comunicação. O rádio deve muito a esse cara. Gente, com vocês aqui hoje, Paulinho Leite, meu grande amigo de mais de 3 décadas. Grande abraço, Jorge. Prazer estar aqui no Proseando com você, meu querido. E um abraço a toda a nossa macro-região, não é? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não é? Sim, você esqueceu do Dudu Carvalho, meu amigo. Obrigado, hein? Obrigado por ter participado com a gente aí. Grande Dudu, já participei em Zap com ele também na 106, não é? Oh, é 106. 106, a sertaneja de verdade. Tá vendo aí, Dudu? A outra voz de trovão aqui, viu? Não é só você, não. Paulinho, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu quem te agradeço, viu, Jorge? Muito obrigado pela lembrança, não é? E a gente tem uma ligação com a querida Serrana, não é? E exato, né? Exato, há uns 30 anos, né? Dessa nossa amizade. Sim, graças a Deus. E hoje vamos falar bastante de rádio, né, Paulinho? Ah, eu adoro falar de rádio. Uma coisa que você não entende, né? Pouquinho. Bom, você era menino, gostava de rádio. Conta um pouquinho. Jorge, você sabe que eu sempre gostei de ouvir rádios, né? E eu lembro que papai saía para o trabalho e eu escondido ligava aquele rádio, a válvula, e ficava ouvindo quando ele estava para chegar e eu então desligar. Era o gato com o rato. Então, foi pintando aquele desejo, né? E aí pintou também lá em São Simão os convites para ser o locutor das quermesses. Que bacana, hein, Paulinho? Era gostoso, viu, Jorge? Eu fazia aquilo com o maior prazer. Porque você sabe que o rádio, na verdade, para mim nunca foi trabalho. Não. Sempre aquela diversão, não é? Aquela coisa gostosa de falar com os ouvintes do telefone, de receber cartas. Você sabe que eu tenho cartas até hoje guardadas. Eu guardo com aquele valor sentimental. Tenho cartas de ouvintes até hoje. Eu faço questão de guardá-las. Por isso você é um ícone, Paulinho. Eu não errei quando eu falei. É por isso. É Deus. E outras coisas. E aí, Paulinho queria ser locutor. Olha que foi uma caminhada. Eu fiquei, eu acho que uns 10 anos, assim, vindo de São Simão para Ribeirão, na maioria das vezes de carona, né, no dedão. E não foi fácil. Aquilo eu fui conhecendo muita gente em Ribeirão, né? Eu não vou nem falar nomes aqui, porque senão eu vou esquecer de muitos, mas eu acho que a família de locutores em Ribeirão Preto me abraçou de uma forma geral, porque a gente sempre foi, né, Jorge? De ter essa humildade, né? O rádio surgiu, foi Deus, né? Então a gente sempre foi muito humilde, né? Então foi isso que fez com que as coisas caminhassem, com que as coisas andassem, né? A humildade. Sim. A humildade. Mas fala um pouquinho de Sebastião Xavier. O Xaxá, Xavier. Xavier foi uma pessoa que me ajudou bastante, né? O Xavier acreditou muito em mim, deu muito conselho, né? Eu era um garotão ainda.
Então o Xavier às vezes puxava a orelha, eu gosto do Xavier sempre aquele jeitão dele, mas um coração imenso, né? E então ele tinha paciência, que às vezes eu ligava lá para participar, o tempo era muito curto, mas ele sempre abria espaço para mim, né? Ele sempre abria espaço. O Xavier foi conselheiro também do comercial. E às vezes a gente tinha amigos, né? E a gente colocava lá no comercial para treinar. Sim. Então o Xavier foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Ele me ajudou muito, Xavier. 2 locutores de sucesso começaram com o Xavier. Você e o Mineiro. Mineiro. Quase Mineiro. Mineiro. Então, ele tinha um jeitão dele e ele falava que nós éramos afilhados dele, né? Que foi, na verdade, quase que uma cria dele, né? Na verdade, nós somos uma cria dele, né? Nós passamos primeiro por ele, porque você sabe, Jorge, ali em Ribeirão Preto, que eu gostava muito e gosto ainda de ouvir muito rádio AM. AM. Nada contra, né? Porque eu trabalhei muito em FM e tal, na Líder Som, Três Colinas, na Conquista 2 vezes, né? E então, na Educadora. Mas eu sempre tive uma caidinha pro rádio AM. Eu sempre gostei muito da locução do rádio AM. Não vou negar, também sempre gostei do AM. Então, aí era essa coisa aí, né, da gente ter esse lado um pouco do AM, né? Porque eu gostava de... até hoje, assim, eu às vezes não ligo o rádio para ouvir música, eu ligo para ouvir a locução. Sim. Se eu estou assistindo televisão na sala da minha casa, as propagandas que saem na televisão, eu presto atenção na locução. O produto que está sendo comercializado ali, eu vejo também, mas eu presto atenção na entonação, na locução, né? Eu acho que eu tiro muito proveito, tirei, na verdade, muito proveito e tiro até hoje. Proveito disso, o áudio. Às vezes eu esqueço um pouco a imagem e foco mais no áudio. Tem um mestre nisso, não sei se você conhece o Celcinho Luiz. Meu conterrâneo. Seu conterrâneo. Lá de São Simão, Celcinho. São Santa Clara. Santa Clara. Ele é mestre nisso. A mulher dele também. A Elzinha, também simonense. Tá vendo? Eu já fui onde eu lembrei agora. Seus amigos também. Abraço, Celso. Abraço, Celzinha. Meu irmãozinho, Celcinho. Elza, beijo pra vocês. E continuando, a primeira rádio sua, primeiro registro de carteira. Da Conquista. Conquista. Na verdade, a razão social é diário, né? Então, o registro era da Diário. Nós trabalhávamos na Conquista, mas o registro era da Diário. Depois, a Rádio Educadora, né? Sim. E TV Record, aqui de Franca, Ribeirão. A gente teve essas passagens aí, né? Eu acho que a melhor época sua foi na Educadora, né? A Educadora cresceu junto com você. Eu estava mais maduro, né? Assim, falar em épocas é um pouquinho delicado, né? Todas as emissoras foram importantes para mim, mas quando eu fui para a Educadora, eu já estava mais fortalecido, já estava mais assim, mais para adulto, né? Que a gente teve o começo da Conquista, foi a primeira emissora. Então, lá na Educadora eu já estava mais seguro, né? Já estava mais firme. Para o pessoal matar saudade, Paulinho, sábado, a música sertaneja naquele tempo não era tocada tanto no FM. Né? Tem isso. Exatamente. Tem que lembrar. E a Educadora abriu espaço para a música sertaneja. Sábado, meio-dia. Qual era o slogan? Você lembra assim? Fala para mim, para o pessoal matar saudade. Olha, aquele slogan a Educadora coloca nesse instante chapéu e botas e transforma a sua programação em EMC, Educadora Música do Campo. Aí a gente entrava, né? Grande abraço, São Paulo, boa tarde, Minas, boa tarde, Goiás. Eu, Paulinho Leite, estou chegando, vou ficar até às 16. Chegando a minha primeira. Aí eu tinha umas manias, Chico e Paraná. Eu gostava Chico. de Chico, e como se tivesse aquela... Às vezes eu invertia o nome da dupla. Sim. Às vezes eu falava
Leandro, eu gostava de trocar. Me lembro disso. Eu gostava de fazer umas trocas. Isso aí o povo gostava daquilo, né? Eu gostava de pincelar um pouco, era gostoso. A criatividade, né, Paulinho? Eu acho importante eu acho que até o jogador, às vezes, dentro de campo, ele cria alguma coisa. Eu acho legal criar alguma coisa, principalmente no rádio, né? Você sabe que eu gostava muito de assistir, de ouvir melhor, jogos com o Osmar Santos. O Osmar Santos criava muito. Ele criava muita coisa. Bordões fora do ele foi nessa parte aí, né? O Fiore também, né? Que o Fiore eu cheguei a conhecer, o Osmar não. Mas eu tirei um pouco do Osmar também. O Osmar criava muito. Muito. Aquilo dava um brilho a mais no trabalho dele, na locução, de um modo geral. O Fiore era um pouco diferente, o estilo de narrar. Exatamente. Porque se o jogo tivesse ruim, o Fiore dava emoção no jogo. Com certeza. Mas ele não tinha os slogans, só eram poucos, né? Eram poucos. É fogo, é gol. Abrem-se as cortinas, Isso. Bolão subindo, descendo, rechaça a defesa. Crepúsculo de jogo. O tempo passa. Isso. Torcida brasileira. Torcida brasileira. Abrem-se as cortinas, torcida brasileira. Grande Fiore, uma pessoa humilde também. E o Osmar Santos tinha mais uma criatividade mais avançada, mais moderna. Ele era mais dinâmico, Mais dinâmico. Bom, Franca, Paulinho. Eu cheguei em Franca, hein? Poxa vida, porque você sabe o que é, Jorge? A educadora tinha uma audiência muito forte em Franca. Né? Incrível, porque as pessoas chegaram na época a comentar que tinha outros programas locais, mas dizem que quando dava 4 da tarde, não tinha como. Era uma coisa assim, né? Era um absurdo aquilo. Franca parava para ouvir, então... E quando eu ia, às vezes, porque na época o Jean Giovanni tinha lançado o primeiro disco. Sim. Então era muito comum, às sextas-feiras, eles mandavam, você tem que vir, nós vamos mandar te buscar, você tem que vir. E às vezes eu ia para lá, então a gente via. Teve vezes de eu pedir, de eu falar o garçom, pelo amor de Deus, não traga mais nada, não, porque assim, as pessoas não se identificavam. O garçom falava, mandaram trazer. Teve um dia que eu falei, não, pelo amor de Deus, não traz mais nada. Então, era um carinho, né, que eles tinham por mim. Então, que não tem como pagar, né? Uma coisa assim, uma coisa que não dá para explicar. Então, eu também sou muito grato à Franca, ao povo de Franca. Eles são fantásticos, né? Paulinho, você sabe que tem muita gente que gosta de você nesse meio, viu? Tem alguns invejosos, é claro, sempre tem espinhos na nossa vida. Eu vou pedir até para a produção colocar mais um amigo seu, que eu tenho certeza, ele deixou um recadinho para você. Vai devagar. Eu estou medicado. Grande Marcelo Silva. Ele aí, é o autor do Amor do Rádio. A frase é dele. A frase é dele? A frase é dele. E ele falou alguma coisinha nesse sentido. A produção está arrumando ali. Alô, Jorge Luiz. Forte abraço para você, para os internautas que te assistem através do seu canal no YouTube e as pessoas que proseiam com você sobre bons assuntos, sobre temas que prendem a nossa atenção e nos interessam de uma forma especial. Estou aqui para saudá-lo e saudar de forma muito especial um amigo e irmão que está com você neste programa, Paulinho Leite, o amor do rádio, amigo de rádio, de profissão e irmão que a vida me deu há mais de 3 décadas, há mais de 30 anos. Falar do Paulinho Leite é a coisa mais fácil que tem, não é? Tamanho o seu coração, tamanho o seu profissionalismo. Paulinho é um monstro da locução no rádio do interior do estado de São Paulo. E é exemplo a ser seguido por radialistas do Brasil. Então, não é difícil falar do Paulinho. Falar do Paulinho é falar do amor do rádio, é falar da história do rádio AM, é falar da história do rádio FM, de nomes que passaram pelo rádio e consagraram este veículo de comunicação, que é o maior veículo de formação de opinião que existe. Então, que bom que você está recebendo o Paulinho.
Fico muito feliz em participar com vocês desta prosa, desejar a você muito mais sucesso do seu programa, muito mais saúde e ao Paulinho um forte abraço, que defende, carrega a nossa bandeira como poucos. O rádio só é o rádio graças a pessoas como Paulinho Leite, cuja história de vida se mistura com este veículo mágico que é o bom e velho rádio. Tudo de bom para você, Paulinho. Um abraço, Jorge, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Ei, Silva, esse aí dispensa comentário, né? Esse é meu irmão mesmo, de fato. E foram muitas jornadas. Me lembro quando eu cheguei lá em Batatais, cheguei assim meio que perdido, meio que assustado, sabe? O cachorro caiu da mudança, né? Eu cheguei meio que assim, preocupado com aquilo, meu Deus, né? Ribeirão, uma cidade grande, de repente eu chego lá, mas foi uma coisa que mal eu sabia que aquilo ali foi a coisa melhor que aconteceu na época, isso num 13 de julho de 1988. Eu desci em Batatais, pisei em Batatais. E esses meninos, o Silva, o Dirceu Garcia, que ainda faz rádio lá em Batatais, depois virou meu compadre, Marcelão, meu padrinho. E então, o Marcelo é uma pessoa muito especial. O Marcelo me liga todos os dias, para saber como é que eu estou, cara. Todos os dias ele me liga. Todos os dias. Um abraço, Marcelo. Obrigadão. Prepara o coração, querido. Tem mais coisas aí, viu? Prepara o coração. Eu sou chorão mesmo, eu choro mesmo. Marcelo fez questão de gravar. Ninguém estava, eu não estou sabendo. Não. Ele não me falou nada, ainda acabou de falar comigo a caminho daqui. Ele segurou. Eu pedi para ele segurou essa onda. Amigo da onça, hein? Mas Marcelão é uma pessoa muito especial, gosto demais dele, me ajudou muito, inclusive na minha segunda passagem pela Rádio Conquista. Sim. Ele que articulou a minha volta, tudo, né? Porque o Marcelo, o xará dele, que é diretor da emissora, na primeira vez que eu trabalhei lá, ele ainda era garoto. Então ele não tinha muita lembrança de mim, né? Aí o Marcelo cuidadosamente me grava na Três Colinas de noite, ele gravou num cassete e falou para o Marcelo Machado, aqui, ó, esse é o cara, ouve aí. Falei, pô, tem como ele vir aqui? Tem, eu vou ligar para ele vir aqui. Como eu fazia a noite lá, aí eu vim um dia aí. Aí conversei com ele, iniciou-se um namoro e deu casamento, a minha volta para a Rádio Conquista. Para Ribeirão Preto, novamente Ribeirão Preto. Novamente Ribeirão Preto. Aí depois eu fiz, acho que 1 ano e pouco de locução para a TV também, para a Record. Os oferecimentos, né? E essa chegada sua na Record? Mas não cortando, já cortando. Mas você sabe proseando. Mas você sabe que, por exemplo, eu já... A televisão não foi muito, sabe? Não tem muita emoção. Sei. O rádio já é mais... né? Eu fiz televisão, mas não é muito aquilo. Quem te levou para a TV? Daniel Silva. Daniel Silva. O Daniel Silva me levou para a TV. Ele me levou. Cara, né, rapaz? Foi um desafio, né? Porque eu nunca tinha feito TV, fui fazer e deu certo. Deu porque eu tinha mais ou menos de ouvir, né? De ouvido. Sim. De ouvido. Eu sempre, né, assisti às emissoras locais. Hoje a TV não usa tanto o locutor, usa bem menos, né? Você virou a voz padrão naquele tempo. Virei voz padrão da emissora, né? Oferecimento, passagem de break. Explica um pouquinho, Paulinho, como você fazia isso, mesmo então, criando uma situação. Na época, a Ana Maria Braga fazia Record. Note a note. Aí, meio-dia, aí eles falam que vai quebrar a rede. Sim. Então tá passando aqui, Campinas, Goiás, tá tudo nacional. Tá passando, aí vai cortar a rede. Sim. Aí eu ia pro estúdio, me posicionava,
Aí o pessoal que vai fazer o corte Sim, começa uma contagem. sim. Começa uma contagem. Ó, vai encerrar em São Paulo, vai quebrar a rede, vai entrar nós aqui. Aí eles começam uma contagem de 30. 30 segundos. Contagem assim, ele contando, 30, 29, e eu ali já na posição. Sim, Aí chega nos 15, ele fala, vai locução. sim. A Rede Record. Assista agora, Record em Debate. Ratinho Livre. Hoje, 8h30 da noite. Era mais ou menos mais isso. ou menos mais isso. ou menos isso. Ao vivo, hein? Dava tremedeira. E o culpado de levar você pra TV? Então, o Daniel, né, fez essa... Daniel Silva. Daniel Silva. Ele tinha perdido o meu contato e eu falei, puxa vida, o Daniel atrás de mim. E aí a Carminha, né, minha grande amiga da Conquista. da Conquista, a Carminha falou, o Daniel, eu tenho como... Não, ela me ligou. Na verdade, Sim. ela me ligou. Paulinho, o Daniel quer falar com você. Eu falei, puxa, mas o Daniel quer falar comigo, será alguma coisa? Aí eu entrei em contato. Falou, eu estou trabalhando aqui na Record, na TV aqui, e eu vou parar, e eu falei para o diretor aqui de você, e ele quer te ver aqui. Aí eu fui até lá, fiz um teste, fui aprovado. Aí o Daniel ficou ainda comigo para me Sim. passar as coordenadas. Sim. Mas foi uma experiência boa. Mas o rádio é mais emocionante. E de repente o Daniel deixa você sozinho. Deixou sozinho. Ele falou, hoje é você. Eu falei, poxa, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas aí o Milton, o nosso saudoso Miltinho, Sim. era um diretor muito bom. Miltinho era de São Paulo. Miltinho passou pela TV Globo, passou pela... Né, o Miltinho tinha muita experiência. Ele também me falava, o Miltinho também... Porque o Milton era muito humano, né? E ali, às vezes, por você fazer algo de 5 minutos, levava, às vezes, 1 hora. Entendi. Porque ele entrava do lado de lá do aquário e eu na cabine lá, eu ia ficando nervoso. Explica o que é o aquário. O aquário tem a parte técnica, né? Que fica A rádio. o operador, Sim. no caso do AM, né? E o locutor fica lá no estúdio. Então tem um vidro Sim. que separa. Então nós usamos esse linguajar do aquário, Sim. né? E parece realmente um aquário, Sim, né? eu sei como é que Na rádio. Então era isso aí. E às vezes eu estava lá do outro lado gravando e eu via ele fazer com a cabeça assim, que não estava bom. E eu, nossa, de novo, Paulo Sérgio, não é isso que eu quero. Mas aquilo é uma coisa assim, que não era para pegar no pé, aquilo ali era para você via que era um afinco, um empenho da parte dele, né? Sim. Enquanto não ficava do jeito que ele queria, não tinha vez, tinha que ficar lá. E o Milton, tadinho, infelizmente já partiu para o andar de cima, uma pessoa também que me ajudou muito, onde quer que ele esteja, né? Esteja bem, na luz. Mas Daniel Silva conversou comigo essa semana e contou algumas coisas de você. Ah, Te é? entregou. Será que ele está aí? Tá. Será que ele também está aí? O Dario, pode colocar o Daniel pra gente aí? Deixa o Daniel falar. Grande Daniel Silva. Proseando com o Camarada, Jorge cara. Luiz, grande Gente comunicador. boa demais. É outro Esse irmão. tem história, hein? E a história em forma de prosa, sempre chamando pessoas importantes, pessoas que representam da comunicação, dos mais diversos setores. E que coisa boa, hein? Eu, Daniel Silva, tive o privilégio de estar participando aqui agora com essa lenda viva do rádio, Paulinho Leite, o amor do rádio. Ô Paulinho, eu sou seu fã, rapaz, eu sou fã de carteirinha, porque quando eu tive a oportunidade de começar na Rádio Conquista, você já era tarimbado já. Eu ouvia, sabe, para aprender, para fazer laboratório. Continuo aprendendo, sou um eterno aprendiz. E sou seu fã, meu garoto. Você é uma lenda viva. Você não pode ficar fora do rádio, Paulinho. Você não pode ficar fora do rádio. Inclusive, a Paixão por Modão tá aberta para você, pô. A hora que você quiser. Só que você tem medo de elevador, né? Ô Jorge, ele tem medo de elevador. Já que tá proseando, eu vou te contar. Eu chamei ele para conhecer a minha rádio, que fica no 4º andar do edifício Santa Lídia de Ribeirão. Sabe o que ele falou? A hora que você for pro térreo, eu vou. Essa fera aí, esse homem cheio de história, cheio de talento,
Tem medo de elevador, você tá ficando doido. Mas tudo bem, é normal. Eu também tenho medo de sapo. Sapo eu tenho pavor. Quer perder a amizade comigo, me põe perto de um sapo. Estou aqui na loja do meu irmão agora, parei para poder participar desse programa, proseando. Aquele abraço para vocês. Ô Paulinho, Deus te abençoe muito, meu irmão. Sou seu fã, meu irmão querido. Você fica falando aí que às vezes ele fala para muita gente, o Daniel me ajudou. Tô chupando o dedo aqui, ó. Ele fala, o Daniel me ajudou. Não é isso não. Não é isso não. É o seguinte, ó. Você vence pelo seu talento. Quando você entrou lá na Record, foi pelo seu talento. Tinha outros sendo avaliados e você fez a diferença. Forte abraço, meu irmão. Daniel Silva. Esse aí, nossa senhora, esse menino é um menino muito bom. O Daniel é esforçado, né? Ele corre atrás e eu gosto muito dele, né? O Daniel foi uma pessoa que somou muito em minha vida, viu, Jorge? É um garoto que eu tenho o maior apreço por ele, gosto demais dele, também torço por ele, né? E ouço muito a emissora dele, Paixão por Modão, todos os dias estou ouvindo. Ele é uma pessoa que eu carrego do lado esquerdo do peito, porque é um dos poucos, né, Jorge? Você sabe como é que é o rádio, né? O rádio, há muita disputa, né, no interior de uma emissora. E o Daniel é uma pessoa confiável, é uma pessoa do bem. Gosto muito dele. Obrigado, Daniel. Preciso te ver, hein? Saudades. Ele gosta muito de você. É recíproco, porque eu também tenho um carinho muito grande pelo Daniel. Como em todas as áreas, né, Paulinho? A inveja, a maldade impera. Mas, graças a Deus, temos mais pessoas boas do que ruins. O bem sempre vence, né, Jorge? Com certeza. O bem ainda é a maioria. Sim, ainda é a maioria. Pedi para a produção colocar agora. Rapaz, eu me emocionei com o depoimento dessa fera. Lá das Três Colinas de Franca. Ixi, foram longe. Eu busquei lá. Rapaz. E, sinceramente... 95.7. Eu não editar, colocar na íntegra, porque eu me emocionei com o que esse rapaz disse. Saudades de Franca. Esse rapaz se tornou até professor. E o culpado foi você. Rapaz. Você sabia disso? Não. Ele vai te contar tudo aqui. Só a produção ajeitando ali. Roda o VT. Já vai rodar. Fala, Jorge, tudo bem? Olha, eu fiquei muito feliz pelo seu convite. Feliz porque eu vou tentar explicar rapidinho, mas é uma história grande. É uma história que eu vou precisar aí de nada, 1 hora para contá-la com todos os detalhes, tá? Mas eu vou falar rapidinho. Bom, fiquei feliz pelo convite, fico mais feliz ainda por você estar fazendo essa homenagem a esse camarada que está aí do seu lado, o Paulinho, né? Eu conheci o Paulinho há 32 anos atrás. 32 anos atrás ele trabalhava aqui na Três Colinas, ele fazia o horário da noite aqui na Três Colinas, né? Entrava logo após a Voz do Brasil e fazia o seu programa até a meia-noite. Bom, eu fui convidado através do meu antigo diretor, né? O Marco Antônio, o japonês, o Marco Antônio, que era diretor aqui da Rádio Três Colinas, eu fui convidado por ele para fazer a operação nos finais de semana. Eu já trabalhava eu já era DJ na época, né? E ele viu lá eu apresentando, tocando na noite, gostou e estava precisando aqui. Eu acabei entrando como operador aqui na Rádio Três Colinas. E com quem eu vim aprender? Eu vim aprender com o Paulinho Leite, né? E para mim foi uma escola muito grande. O que o Paulinho fez por mim aqui, a forma que ele me ensinou, a forma que ele teve a paciência de me ensinar a operar a mesa. Na época era toca-discos, né? De programar os cartuchos, eram as cartucheiras, os toca-discos. Ainda a gente estava entrando ainda com o mini-disc, né? E tinha também, se eu não me engano, 2 ou 3 aparelhos
de CDs aqui. Então o Paulinho que me ensinou tudo isso, o Paulinho que me ensinou a operar. Mas eu não aprendi somente a operação com o Paulinho. Eu aprendi uma forma de comunicação que a gente não tinha na época. E é uma forma de comunicação carismática, sabe? Dele conversar diretamente com o ouvinte, dele trocar ideia com o ouvinte através do microfone e tal. E isso, eu ficava de boca aberta, falava, putz, cara, como que esse cara fala tão bem? Que jeito? Eu quero aprender isso, eu quero fazer isso, né? E a partir daí, eu entrei, comecei a trabalhar nos finais de semana. Depois eu fui escalado para trabalhar na madrugada. Foram anos muito difíceis para mim, mas sempre ali, ouvindo o Paulinho, trocando ideia com ele, perguntando. Eu era muito curioso: ô Paulinho, para que serve isso? Ô Paulinho, para que serve aquilo? Né? E eu notei, isso é uma característica do Paulinho, viu? Não sei se ele faz isso até hoje, mas eu no decorrer dos dias eu notava que o Paulinho ele chegava aqui às 7 horas da noite, né? Ele punha a Voz do Brasil no ar e começava a anotar algumas coisas nas cardenetinhas dele. Ele tinha algumas cardenetinhas, depois um caderninho e tal. Ele começava a anotar as falas dele no programa. Não é que aquilo era engessado, ele só fazia aquilo. Não, mas era como se fosse um roteiro do seu programa. Todo dia ele fazia isso e eu aprendi isso com ele. Então tem algumas coisas que eu quero mudar, que eu quero fazer, para não ficar na mesmice e para ter aquela comunicação tete a tete com o ouvinte. Eu aprendi a fazer isso com o Paulinho também. Bom, deixa eu agradecer porque o vídeo vai ficar longo, mas é isso. Paulinho, um super abraço para você, te agradeço de coração, tá? O Paulinho, ele falava assim, ó, você está na ZYD 895, canal 239. Eu sou o Paulinho Leite, o amor do rádio, aqui em Franca, na Três Colinas, e para você. Ele fazia isso, sabe? E com toda a sua maestria, lógico, né? Mas Paulinho, muito obrigado pelos ensinamentos, obrigado por... foi pouco tempo, né? Nós ficamos juntos trabalhando aqui, eu vindo aqui, cerca de 2, 3 meses, mas eu aprendi muito com você. Continuei te ouvi depois em Batatais, e eu fico muito feliz em dar esse depoimento, tá? A rádio continua do mesmo jeito, Paulinho, ó. Se você vê, a estrutura é a mesma, ó. Antigamente a gente trabalhava com carpete, né, Paulinho? Era carpete na parede, mas a estrutura é a mesma. O estúdio era aqui do lado, ó. O estúdio era virado para lá, né? Era virado para lá, agora o estúdio tá pro fundo aqui, né? Mas foram grandes momentos aqui na Três Colinas. Um super abraço, muito obrigado, vida longa para você. E eu poderia contar mais, eu queria contar mais da minha trajetória. O Paulinho, com tudo isso que ele colocou na minha vida e na minha carreira, eu acabei virando professor, hoje eu dou aula no Senac de rádio e comunicação, né? Então, para mim, foi um grande prazer ter aprendido praticamente quase tudo que eu sei de rádio com o Paulinho. Um super abraço, como eu disse, vida longa, boa sorte na sua trajetória. E quando você estiver vindo por aqui, passa aqui na Três Colinas, tá? Por enquanto a gente está aqui ainda, estamos quase aposentando, Paulinho. Afinal de contas, fazem 32 anos, né, no ar já. Um abraço, fica com Deus. Um abraço para você também, Jorge. Muito obrigado, viu? Paulinho? Júnior Campos, hein? Puxa vida, me lembro bem desse menino aí, 32 anos atrás. E você sabe que lá na Três Colinas também fomos uma grande família, né? Você sabe, Jorge, e as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, eu sempre fui muito de agregar, né? Eu sempre fui muito... Eu não tive... Problema sempre tem, um probleminha aqui, um probleminha ali, mas... Eu posso dizer que todos os lugares que eu passei, eu deixei... Você vê que as amizades são antigas. Sim. São antigas. Eu tenho esse... Eu prezo muito por isso, né? A grande maioria passa dos 30 já. Passa dos 30. Então, essa minha passagem pela Três Colinas, inclusive ele citou o nome do Marquinhos.
O Marquinhos Jaspion. O Marquinhos Jaspion hoje está em Fortaleza. É menino bom, rapaz, né? A Lúcia ainda está por aqui, está em Orlândia, a ex dele. São meus amigos, assim, mas amigos mesmo. Da gente se falar também, né? Então, quer dizer, todos os lugares que eu passei, graças a Deus, só eu plantei e colhi coisas boas. Graças a Deus. Graças a Deus. E o Júnior Campos está aí de prova, né? Você vê, já se vão 32 anos que ele está lá. E hoje ele dá aula de locução. E você sabe que isso é motivo até de orgulho, viu, Jorge? Para a gente saber que deu certo, que da forma que a gente. Porque eu sempre gostei de passar o que eu sei. Sim. Porque tem muita gente que não dá receita. Tem muita gente que veta a receita, não passa. Ah, isso eu não vou passar, não sei. Não, eu nunca tive essas coisas. Eu assim, poxa, vamos dividir, vamos né, até quando eu tive um envolvimento na política. Então, às vezes a gente fala, fulano, sai você tem mais chance. Sai você. Eu sempre fui assim, não querer, sabe? Não, eu vou, não, passa para o outro. Sim. Dá oportunidade. Às vezes a pessoa tem mais, tá mais bem preparada para aquilo. Sim. Então eu nunca tive problema de passar. Então, quer dizer, o Júnior hoje fala que para mim foi um prazer, foi uma satisfação. Faria tudo de novo, novamente, para o Júnior. Que bom que ele seguiu o caminho, que ele conseguiu, que ele está lá e hoje é um mestre, né? Hoje ele ensina para demais pessoas que querem seguir a carreira do rádio na locução. O Passarinho da dupla Canário Passarinho tem programa na Três Colinas? Tem na Hertz? Não. É uma emissora de rádio. Bom, que agora me falha. Não vem ao caso, grande comunicador também. Você foi amigo dele, né? Nossa, você é amigo dele. Trabalhamos juntos, sou amigo dele. Trabalhamos juntos, tenho um carinho muito grande por ele. Também aprendi muito com ele, né? O Passarinho me ensinou muito também, né? Tanto no rádio como fora do rádio. Sim. Excelente pessoa, gosto demais dele. Você sabe que ele é de Altinópolis, né? Nasceu na fazenda, ali em Altinópolis. Entendi. Ele e o irmão dele. Depois foram para Franca. Canário, cara. Foram para... Tiveram uma chance em São Paulo com o Iosé. Iosé. Como é que era o lema dele? O prefeito do Carreador. Você sabe que os pais dele moraram em Serrana, né? Os pais de Iosé vinha muito em Serrana. E quantos artistas ele lançou na Rádio Nacional, né? Rádio Nacional. De faxineiro passou a locutor. Exatamente. Muita gente, né, passou por lá. Pela Rádio Nacional. Eu conheço lá a Rua das Palmeiras, mas já como Rádio Globo. Rádio Globo. Na Santa Cecília. Santa Cecília. Eu conheço já como Rádio Globo, ali na Rua das Palmeiras, 315. Era o endereço. Era a força do rádio AM, né, Paulinho? Sabe, Jorge, eu acho que o pouco que eu aprendi foi ouvindo rádio. Sim. Eu ouvia muito a Rádio Globo, essa antiga Nacional. Edgar de Souza. A própria Edgar de Souza, a própria Rádio Record. O Eli, o Barros, a própria Rádio Bandeirantes, o Ney Costa, Dárcio Arruda. Nossa, feira, eu ouvi muita gente. Só falou ali. Feira, hein? Eu ouvi muita gente. Nossa, eu adorava o rádio. O rádio sempre fez parte acho que desde que eu nasci. Paulinho, você está afastado do rádio há quanto tempo? Olha, eu não sei te precisar, assim, mas já faz uns 20 anos. Tudo isso? Tudo isso. A última emissora que eu trabalhei foi em São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra. Foi em São Joaquim da Barra. Então, faz um tempinho já que eu tô fora. Você faz muita falta, cara. Locutor, não preciso puxar o saco de ninguém, não, mas fala que é verdade. Você sabe, Jorge, tudo que é feito com carinho, porque como eu disse, né, o rádio para mim nunca foi trabalho. Era uma coisa, sabe? Um prazer que eu tinha, era uma coisa que incorporava. Eu era, sei lá, eu era sugado por algo, por uma força que eu não sei, que é lá de cima. Quer dizer, chegava o horário de você trabalhar, é como se fosse para um churrasco, uma festa. Puxa vida. Era gostoso fazer. Eu gostava de prosear, às vezes fora do ar, com ouvintes, conversar, de preparar até o ouvinte, às vezes, para participar.
Foi Eu com o tinha todo Júnior- esse cuidado, eu era muito cuidadoso com tudo. O Júnior Campos acabou de dizer isso, né? É. Você foi inovação para ele naquela época. Você Naquela conversar época. com o ouvinte pelo microfone. Você entendeu? Isso há 32 anos atrás. A gente preparava antes, né? Porque eu tinha. Porque quando a gente foi para a Lídersom de Orlândia, a rádio era uma rádio engessada, né? Não tinha participações ao Sim. vivo. Aí, quando nós fomos para lá, foi a Darcy, foi o Inhoval e eu de Ribeirão, mais os locutores de lá, né? Aí você tinha que preparar um pouco o ouvinte, porque eles não tinham o hábito de falar no ar. Ah, entendi. Né? Então não tinha o hábito de falar no ar. E às vezes eles excediam no tempo. Às vezes eles excediam, eles esqueciam. Então você tinha que ter todo um cuidado. Porque às vezes o diretor às vezes estava meio bravo, falou, Paulinho, corta, você corta. E eu não falava, não posso cortar, fica ruim. Então a gente tinha que preparar. Então, E era ao vivo, né? então eu gostava de preparar antes. Então, quando a pessoa ligava para participar, eu falava, ó, fulano, tem tempo X, Y, e você vai participar, mas você tem que ser breve, entendeu? Você tem que ser breve, porque eu tenho que dar continuidade. Então, a gente tinha todo esse ritual com o ouvinte, né? Para não ser, às vezes, deselegante com o ouvinte. Então, eu já preparava tudo. Então, graças a Deus, foi se adequando e funcionou. Paulinho, Funcionou. E era mais difícil, né? Porque, para começar, era LP, né? Nós tocávamos vinil. Os vinil. Tocávamos Compacto, vinil. compacto Exatamente. duplo, compacto simples. E você tinha todo né? Porque ia terminando, você já ia fechando o canal, que ia sair do ar, já tinha que abrir um outro canal, Sim. a altura, tudo, você ficar de olho para não estourar. Tinha o filtro, né? Propaganda, tudo no cartucho. Propaganda, tudo em cartucho, né? Hoje ficou bem mais fácil, mas você sabe que eu ainda preferia aquela coisa artesanal. Eu ainda preferia o artesanal, sabe? Mas hoje está bem mais fácil, Hoje né? o ouvinte participa através do WhatsApp. Através do WhatsApp, né? Já vem também enlatado para o locutor. Sim. Se der para ouvir antes, o cara ouve para ver alguma deixa. Mas aquele tempo você tinha que falar ao vivo com o ouvinte. Você e o ouvinte ao vivo. Era mais, né? Complicado Uma vez, um pouco. Oscar Ulisses ia narrar Flamengo e Corinthians e você ligou lá. Conta pra mim. Pra nós, né? Foi dar uma opinião lá do Corinthians com o Flamengo e aí eu gravei lá pro Oscar, que estava pedindo a opinião, né, do placar. Então eu falei, grande Oscar, um grande abraço para você. Olha, Oscar, eu confesso que eu sou corintiano, hein, mas hoje aí na cidade maravilhosa, vou ser sincero, tá um pouco complicado pro meu Corinthians. Paulinho Leite aqui de Ribeirão Preto, grande Oscar, Globo CBN. Aí ele comentou com o rapaz lá, falou, ó, leva jeito, hein? Mal sabia, né? Que era um... Ele falou assim, leva jeito, hein? Mal sabia que era um grande locutor da região de Ribeirão Preto. Então, mas essas passagens. Porque às vezes a pessoa. Eu sou muito falante, né? Que eu falei para você, agora que eu cheguei, Sim. eu converso muito. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas você tem um jeito diferente de conversar. Às vezes eu estou em alguma consulta, tal, então eu fico na minha. Mas se alguém puxar a minha língua, aí aguenta. Você fala demais. Tinha amiga minha, a Márcia é casada com o Schiavone. A Márcia e Luísa. Aí um dia ela falou para mim assim, Paulinho, o problema meu é que eu falo demais. Mas sempre não vejo Schiavone. Márcio Schiavone. Sempre eu falo com ele através do Zap, né? Que ele montou também um sistema de comunicação, montou né? também. Pela internet. E está fazendo o programa dele. Eu aprendi muito com ele. Você sabe que o primeiro programa de rádio que eu falei foi no Mundo Precisa de Amor, que era um programa que ele fazia aqui na Duque de Caxias, em Ribeirão Preto, onde Sim. hoje é Casas Bahia. Sim. Então, Cultura. na 79. 79. Então, aí foi a primeira vez que eu falei numa rádio. Foi no programa dele. E o nome também, né? Porque o Paulinho Leite é nome mesmo, né? Sim. É sobrenome, o Leite. E ele falou, então, diminui o prenome, diminui de Paulo para Paulinho e usa o sobrenome, Sim. Leite. Então, Foi foi ele que fez deu, foi ele que deu o nome. Que ideia. Porque a Rapaz. gente usava outros nomes, porque na época tinha
o Guarani tinha um central que era Amaral. Aí o Galo falou, vamos pôr Paulo Amaral, que você lembra um pouco o Amaral, e ficou. Mas aí um dia o Schiavone falou, Paulinho, deixa eu te falar, filho homem carrega o nome do pai, sobrenome do pai, como é Paulo, né? Então diminui de Paulo para Paulinho. E o Leite. E o amor do rádio foi do Silva. Sim, Schiavone fazendo o programa junto com a Márcia, mais ou menos ele falava no começo, o sol da minha vida, elogiava a Márcia para ela entrar. Márcia, Heloísa, e agora, hein? Meu amor, minha vida, é uma coisa assim que ele falava. O sol do meu vida, ele elogiava bastante a Márcia. Você sabe que eu acompanhei tudo, né? Desde o início do Schiavone com a Márcia. Ela entrou naquele primeiro dia, eu estava no primeiro dia que ela foi para o ar. Ah, estava lá? Eu estava lá muito nervosa. E aí o Schiavone falou, calma, porque você entra que nem entra que nem o cavalo no rodeio. Com porque certeza. você entra totalmente, porque a boca seca, é uma coisa. Porque sabe o que é o rádio? Mas depois também acabou. Depois que você está no rádio, aí tudo sai fácil. Não a pessoa entra pela primeira vez, pode te cortando, ela imagina milhares de pessoas ouvindo ela naquele momento. Exatamente. E não tem esse costume de falar para milhares de pessoas, mesmo ela não vendo as pessoas. É meio que uma responsabilidade, sim, sei lá, mas e além de ser um formador de opiniões, né? Exatamente. Tudo isso é muito importante, tem que ter muita responsabilidade. Muita responsabilidade, porque acontece muitas coisas, né? Sim. Acontece de, às vezes, o locutor deixar o microfone aberto. Então, uma vez lá em Orlândia, o João, um grande amigo também, o João hoje virou caminhoneiro, virou caminhoneiro, carreteiro. Então a gente se tratava de velho, o velho, era assim que a gente se tratava. E um dia, sábado à tarde, eu cheguei antes daquele dia, ele até às 15, das 12 às 15 ele ia me entregar. Eu cheguei, acho que era 1 e pouco da tarde, eu já estava lá. Ele acabou esquecendo o microfone, aquela coisa, ele veio desesperado em mim e falou, velho, o microfone ficou aberto. Eu falei, velho, acalma, se alguém aqui comentar, você fala que deu uma interferência aí, alguma outra rádio entrou em cima da gente aqui. Aí ele calmou. Mas o risco de, às vezes, você deixar o microfone ligado. Sim. Mas às vezes acontece, às vezes até em televisão mesmo já aconteceu de ter falhas, né? Sim. Mas é humano, né? Às vezes acontece. Paulinho, tudo que é bom dura pouco. Exato. Infelizmente, a gente tem que encerrar o programa. Poxa, mas eu queria continuar. Ficaria por horas conversando aqui, proseando com você. Queria continuar nessa proseando com você, viu, Jorge? Pode fazer suas considerações, fica à vontade. Eu quero te agradecer, a sua produção, né? O pessoal da sua produção que me recebeu de uma forma meiga, carinhosa, né? As pessoas que estão vendo essa nossa participação aqui, nosso muito obrigado, né? Que Deus abençoe cada uma das pessoas que estão aqui, não é? E até um breve. Se Deus quiser. Até um breve. Eu espero voltar. Vai voltar, se Deus quiser, conta. E obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá? Eu é que agradeço, Jorge. Pessoa simpaticíssima. Eu que agradeço você, meu querido. A nossa produção, do Nota 10 aí, Dario Pereira. Dario Pereira. Não joga nada, não joga bola não, viu? É só o prenome, né? Só o prenome. Gente, até quarta-feira que vem com mais um Proseando com Jorge Luiz, se Deus quiser. Até lá!